Boa noite, Maria Aparecida. A Maria Aparecida e o Mário Aparecido disseram boa noite. Eu até confundi na hora que passou os dois, quase simultâneo. Boa noite aos dois também. Opa, boa noite, Deusa. Pessoal, seguinte, então, eu quero que todos sejam muito bem-vindos, tá, aqui para a nossa live. Vocês já devem ter olhado as orientações. Boa noite, Eduardo. Lá no grupo, né, deve ter passado, quem da coordenação deve ter visto lá no grupo de coordenadores mesmo, mas para quem está em sala de aula deve ter sido repassado, né, para vocês todas essas questões, toda a ideia da nossa vinda aqui hoje, né, deve ter repassado lá. Basicamente, então, a gente vai fazer um momento de estar conhecendo, né, a maestra na plataforma Plural, e um pouquinho do que ela pode trazer para a gente, para poder estar melhorando o nosso trabalho de monitoramento mesmo, né, com relação às atividades que a gente posta para os alunos. Joab, boa noite também. Essa iniciativa, né, a ideia, ela surgiu da gestão de várias escolas, né, durante o momento do bloco na rua. Eu também estive em algumas escolas, e entre as demandas que o pessoal apontou que seria interessante a gente trazer de novo aqui, é a questão da utilização da plural ali, né, tendo em vista os professores que não usam tanto, e principalmente que a gente tem um contingente novo de pessoas que entraram agora, né, tem várias pessoas novas que estão tendo o primeiro ano na educação, então é interessante para eles também ter esse acesso, né, essa orientação e facilitar com que eles consigam começar a trabalhar na plataforma, e para quem já sabe, às vezes desconhece, né, um aspecto ou outro que é bem interessante a gente saber, tendo em vista que a ideia é que a gente utilize mesmo a plataforma, que a gente alimente ela, e que a gente disponibilize as atividades e materiais para os alunos por ela também, né? Tudo isso aí. Então, foi feita dessa questão, e também dos professores que às vezes entram em contato com a gente acaba indo na escola, ou eles vêm aqui e tudo mais, sempre pedindo para a gente poder fazer essa parte com a plataforma, então. Então, visando tudo isso, a gente preparou esse momento de hoje aqui. Alguém levantou a mão? Foi o Vini. Vini, tem alguma coisa para dizer, Vini? Alguma dúvida inicial assim? Ou só esbarrou no botão mesmo? Que pode acontecer. Tranquilo? E aí, no demais, é isso. Só que, assim, a gente vai, então, mostrar algumas coisas. Alguns professores aqui já estão há mais tempo, né, e já têm mais expertise com o uso da plataforma, imagino, né, então podem também estar dando sugestões, trazer alguma coisa que acha interessante acrescentar, porque a ideia é que a gente também consiga fazer essa conversa, né. E uma das sugestões que a gente está dando nas escolas, inclusive, quando a gente vai fazer as visitas, né, ou quando tem a oportunidade de conversar sobre isso, para falar para aqueles professores que já têm mais tempo mexendo, ou que são mais versados no uso da plataforma, também de estar contribuindo com os colegas, né? Então, a ideia é ver todas as formas possíveis que a gente possa estar lá agregando esse conhecimento e possa estar usando esse material da melhor forma possível, a plataforma da melhor forma possível, tá? E aí, dito isso, então, a gente vai falar do maestro, mas a gente vai ter um foco também um pouco antes na plataforma de conteúdos dentro da Plural ali. Por quê? Porque é a partir dali que a gente gera as atividades que vai mandar. Então, a gente vai primeiro falar dessa plataforma, como ela funciona, fazer algumas atividades aqui junto com vocês. Então, primeiro eu vou passar uns slides explicando, depois a gente faz as atividades, comenta, volta um pouquinho para falar da maestro e finaliza fazendo um mão na massa também da parte da maestra e dessa questão de estar acompanhando as atividades dos estudantes. A ideia é mais ou menos essa para hoje. É mais uma grande apresentação, e aí depois ao final da nossa live aqui de hoje, vocês podem estar acrescentando lá na lista de presença, vai ter para vocês sugerirem, né, ou colocar alguma coisa que vocês acham que poderia ser interessante ser abordado, ou né, que pode ser um pouco mais complexo também dentro da plataforma, que a gente vai estar lendo isso aí e vai estar
vendo a melhor forma de estar fazendo esse trabalho com vocês, né? Então, a ideia é manter essa conversa, manter esses direcionamentos para que a gente possa ir trabalhando juntos, tá bom? Então, vamos começar. Alguém tem alguma pergunta inicial? Né? Tá todo mundo bem? Todo mundo chegou bem? A semana foi agradável até aqui? A noite tá boa? Apesar, né, de algumas questões. Certo? Ótimo. Aparentemente tudo certo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá. Muito bem, então. Então, vamos começar. A plataforma plural e a maestro, certo? Passando para o próximo. Primeiro, como eu disse antes, vamos passar um pouquinho pela biblioteca de conteúdos, antes de mais nada, para a gente conhecer ela, para saber essa questão de como a gente consegue as atividades lá dentro, sejam no banco de questões que a gente tem, ou seja, a criação própria, tá? Vamos falar um pouquinho dela, então, e depois a gente dá prosseguimento para o maestro propriamente dito. Então, você vai lá, abriu a interface plural, né? Entrou com login e senha lá, todos nós temos e o estudante também, e aí você consegue perceber a biblioteca de conteúdos bem tranquilamente. Aqui na lateral esquerda a gente tem essas opçõezinhas, e dentro delas, na sala de aula, está a biblioteca de conteúdos, né? Se a gente usa ela com muita frequência, ela deve possivelmente aparecer aqui também nessa parte de mais acessados, e ainda um pouquinho mais abaixo a gente consegue lá na parte de itens, né, mais utilizados e mais relevantes, vai ter também uma outra forma de acessar. O que ela serve? O que tem lá dentro? Então, dentro da plataforma de conteúdo, a gente tem os livros do material estruturado lá, certo? Que é o mesmo que os alunos vão utilizar em sala, assim como a gente, né? Tem um material físico tanto para o professor quanto para o aluno. Tem os PECs, que é uma novidade bacana do ponto de vista de trabalhar um conteúdo de forma mais pontual. A gente vai estar mostrando para vocês também, trabalhando com eles aqui. A gente também tem os bancos de questões, materiais e o material autoral. Então, isso que a gente encontra lá, é isso que a gente vai focar em dar uma olhada agora, bem rapidinho aqui. Então, clicamos lá no botão Biblioteca de Conteúdo, vamos ser redirecionados para essa interface que a gente está vendo. Então, lá dentro da Biblioteca de Conteúdos, quais são os itens muito importantes, né, que a gente tem que conhecer? Aqui, lógico, todos os ícones aqui vão trazer alguma funcionalidade que é interessante da gente conhecer, né? Mas, de um modo geral, esses daqui, ó, que se encontram, né, destacados aqui por esse retângulo, né, de linha tracejada vermelha, é basicamente o que a gente consegue usar, né? Esse aqui também tem o botão de criar conteúdo, e basicamente o que a gente vai trabalhar aqui para poder estar fazendo essa questão de estar trabalhando com os livros, né? Conhecendo os livros, pegando os livros, poder das orientações e também as questões que a gente pode estar enviando para os nossos alunos. A gente vai ter lá livros, que aí vai ser o material mesmo, né, aquele que a gente já está familiarizado. Aqui a gente tem as questões, e aqui a gente encontra bancos de questões que já estão prontas, já estão ali na plataforma, que a gente pode usar também, direcionar os nossos alunos para que eles respondam, né, assim como materiais que a gente vai ter também. Tá? Então, tem questões, tem materiais. A parte de criados por mim é aquilo que eu desenvolvi, né? Se o professor tem autonomia para desenvolver as próprias atividades e está enviando para os estudantes como forma de uma atividade ou material, né, separado, ou na forma de lista de atividades para poder estar tendo feedback, né, ou quanto o aluno aprendeu sobre um determinado conteúdo que eu estava trabalhando, vou lá e mando para ele conseguir fazer esse diagnóstico, ou mandar algum material pré-aula, né, faz uma sala de aula invertida ali, manda um vídeo para eles assistirem antes do momento da aula. Então, tudo isso é possível, né, vai depender muito do planejamento do professor. E a ideia da gente aqui é mostrar todas as possibilidades, né, um pouco das possibilidades que podem ser feitas. E aí, tudo isso
Eu posso encontrar, mas eu também posso criar, vai ficar tudo aqui no Criados por Mim, né? E uma coisa legal, também eu posso compartilhar com os colegas, né? Às vezes os colegas de área, eu tenho, sei lá, numa escola um pouco maior, 4 professores de uma área específica ali, né? De uma disciplina. Eles podem se articular entre eles, né? Alinhar as ideias para que, e também isso é uma questão de otimizar o tempo, para que alguns construam alguns materiais e compartilhem com os outros. E aí todo mundo que tem esse material compartilhado pode usar. E aí cria um banco de dados bem maior, com colaboração de vários professores, o que também implica em visões diferentes, né, de tratar aquilo. Porque cada pessoa tem uma visão de determinada coisa e a gente pode trazer isso aí junto com essa ideia. E aí a função de criar conteúdo, ela fica bem destacada aqui em cima, bem legal, você vai lá, vai conseguir criar ou um material ou questão, né, questões ou materiais. Quando você cria questões, é interessante para ter o feedback dos alunos, né, para poder voltar para você. Então, criou uma questão, vai implicar em um aluno ter acesso a esse material, responder e devolver para você corrigir. Nem sempre, né? A gente vai ver casos em que não precisa essa correção, por quê? Porque sendo uma questão objetiva em que você já deixa a alternativa correta marcada, o aluno vai conseguir ter o feedback imediatamente ali, já consegue clicar ali e visualizar se ele foi bem ou foi mal. Agora, sendo uma questão dissertativa, volta, o professor atribui uma nota, faz algum comentário ali, pode estar mandando de volta para o aluno, caso ele ache necessário, ele foi muito mal, vou dar uma segunda chance e tudo mais. Então, tudo isso a gente consegue fazer com o material criado ou com o material que a gente vai pesquisar também. Mas a gente vai ver depois o passo a passo disso, tá bom? Muito bem, fomos lá, né, na parte de livros da biblioteca de conteúdo. Vocês vão perceber, e isso é bem legal do ponto de vista de conseguir filtrar a informação de uma forma muito mais rápida e otimizar nosso trabalho aqui dentro, que a gente vai ter várias ferramentas de busca, né, e de seleção para filtrar essas informações que chegam mesmo, que vão ajudar a gente e muito, em vez da gente ter que ficar procurando, tal, pesquisa determinada coisa e ficar caçando e tal, e a gente pode selecionar isso muito facilmente através desses filtros que a gente tem. Então, a gente pode ali, ó, digitar o título ou palavra-chave. Eu estou estudando um conteúdo específico, por exemplo, células, né? Eu sou da biologia, né, de ciências, a gente trabalha com células, eu vou lá, simplesmente digito a palavra. Né? Isso vai possivelmente trazer os livros, mas também vai trazer os materiais que a gente pode usar junto, né? Tipo os packs de atividade. A gente vai ver daqui a pouco no mão na massa certinho como é que isso funciona. Tenho muita turma. Eu tenho uma aula por semana, trabalho no ensino médio, tem turma de física, tem a turma de biologia, tem turma de química lá, né? Eu sou de ciências humanas, peguei filosofia, tem história e tal. Isso facilita muito porque a gente pode selecionar a série que a gente quer, né? Então, eu estou trabalhando com várias séries desses conteúdos. Vou lá, ó, por exemplo, sexta série, livro de ciências, né? Dou um buscar ali e pronto, vai aparecer para mim. Mas isso é mais tranquilo, né? Todo mundo já tem mais ou menos essa ciência ali, vão aparecer os livros aqui para que eu possa usar. E aí, quando a gente clica no livro, aqui é mais uma dica para vocês, dentro das coisas que estão dentro do que a gente vai falar aqui, isso aqui um pouco mais fora, mas também é uma ajuda muito bacana, a gente tem dois botõezinhos aqui que eu acho bem legais, que a gente pode estar auxiliando no nosso trabalho. Um deles é o ativar modo aula, se bem que assim que eu abro o livro, ele já aparece uma janela imensa na frente aqui, falando sobre o modo aula. A gente pode usar, tá? Essa aqui, que basicamente é tornar o nosso livro digital numa lousa interativa, que eu posso ir lá, posso selecionar alguma parte importante, posso desenhar nele, né? Tem as ferramentas aqui de desenho e tal, enquanto eu explico, por exemplo, para os estudantes. E aí, depois que eu desabilito o modo aula, ele vai sumir com essas informações. Eu estava usando só naquele momento. Porque se a gente fizer, por exemplo, essas edições sem ativar o modo aula, aquilo vai ficar lá. Fica lá, e aí depois eu vou ter que voltar e apagar tudo, se não, aquilo não era... eu não queria deixar aquela marcação, aquele texto lá, então volto e apago tudo. Ok. Mas o outro que eu acho muito legal e muito fundamental é manter o livro offline. Porque a gente sabe que a gente tem acesso aqui aos livros na plataforma,
Só que para aquele momento que a gente estiver sem internet, a gente não vai conseguir acessar o material. Agora, tanto o professor quanto o aluno consegue vir aqui, então foi lá, abrir o livro a primeira vez, clica no manter livro offline, que ele já vai ficar salvo offline para a gente poder conseguir utilizar em outros momentos. E aí vocês, né, são professores e sabem que de vez em quando a gente tem que lidar com algumas questões de antecipar aquilo que pode dar errado. E dentro de antecipar o que pode dar errado, a falta de internet pode ser uma dessas coisas. A gente às vezes pensou em alguma coisa relacionada a isso e queria usar, mas aí acabou a internet, não tem como. Então a gente já tem que se preparar, então essa é uma opção bem legal. Outra dica, né, pensando mais nos que as pessoas têm dito bastante sobre a questão do planejamento, né? Como que fazer o planejamento, às vezes, por ter uma quantidade grande de turmas, o tempo ser curto, é complicado pensar um planejamento do zero, né, e ter que ir lá criar o roteiro e tudo mais. Vocês já devem ter cruzado com essa ferramenta, apenas para aqueles que não sabem ainda, lá dentro do caderno, né, o manual do professor, a gente vai ter os planejamentos que foram pensados pelos próprios criadores do material, né, que ele vai dar lá assim, o passo a passo de cada aula. Né? Então, tem a aula, que como é que ele sugere que a gente comece? Começa assim, traz esse recurso, ou faça essa fala e tudo mais, e depois ele vai dar o prosseguimento. Na próxima aula, ele pode começar falando agora retome os conteúdos da aula anterior, assim, assim, assim. Então, ele dá os passo a passo que a gente não necessariamente usar na íntegra, né? A gente vai ter que pensar sempre que isso aqui foi pensado para um público geral, e nós temos públicos específicos, certo? Mas tem muita coisa que a gente pode retirar e pode utilizar para não ter que pensar do zero, né? Aquela aula que às vezes você está com um pouco de dificuldade ou falta de tempo mesmo. E além disso, o que é legal se vocês olharem nesses planejamentos, que muitas vezes vocês vão encontrar várias ferramentas que estão para auxiliar ali nesse momento da interação com os estudantes, e dentre delas várias TEDx, né, várias ferramentas que podem ser usadas, ferramentas digitais que podem ser usadas para complementar a nossa aula ali. Às vezes a gente fala, mas eu não sei como encaixar, por exemplo, uma nuvem de palavras, né, um Padlet, aí ele traz isso também. Por quê? Porque o material estruturado, ele foi pensado para a gente trabalhar, obviamente, as competências de cada área do conhecimento, mas também as competências digitais, né? E elas prevêem, então, esse uso dessas ferramentas também, desse contato do aluno para poder trabalhar melhor essas competências, certo? Aqui, por exemplo, nesse que eu destaquei, fala sobre o Mentimeter e usar ele nessa aula, no começo dessa aula aqui de geografia do 6º ano. Então, já é uma sugestão. Algumas vezes ele vai trazer vídeos também, ou vai trazer algum outro material, um jogo do WordWall. Então, vale a pena dar uma olhada ali, tá? Mas fica mais como dica também, que eu acho interessante. A gente vamos olhar depois na íntegra também, tá? E aí, uma outra que eu acho bem legal, e talvez nem todo mundo tenha conhecimento, e ela tá lá, e a gente já olhou para ela, talvez, muitas vezes, mas pensando assim, tá, beleza, mas isso aqui significa o que na minha vida, né? Embora alguns devem conhecer também, mas se alguém conhece, já pode dizer aí pra gente. Que dentro ainda aqui da plataforma e dos livros, a gente tem esse mais conteúdos, tá? Então, esse mais conteúdos, ele vai trazer outros tipos de conteúdos ou complementos para conteúdos que estão sendo trabalhados dentro ali daquele livro especificamente. Igual esse aqui, ainda é o caderno 1 lá de geografia, né, do 6º ano. Não, mentira, esse não é só de geografia, não. Esse aqui é o completo, tá bom? E aí você vai ter lá, esse é o livro do aluno, tá completo com tudo. E aí, desses conteúdos, ele traz duas coisas. Traz áudio aqui e traz o clique. Os áudios vão ser para a disciplina de inglês, por exemplo, né, para eles trabalhar a escuta, né, e para melhorar a questão da escuta da língua inglesa. Vai estar tudo aqui. Lógico, nem todos têm inglês, mas às vezes traz algum áudio que é interessante, tá usando para complementar. Então, viu o conteúdo lá no livro, e ali vai ter uma indicação que ele pode escutar esse áudio para melhorar. Aí pode o professor ver como é a melhor forma de trabalhar, ou coloca para ele ouvir depois, ou ouve com ele em sala, pede para ouvir em sala. Então, enfim, a forma de trabalhar é mais dinâmica possível. E vai aparecer outras coisas, e entre elas, o que eu quero destacar bastante é esse clique.
tá? Então, o que é o clique? O que é esse clique? Depois a gente vai passar e vocês vão ver o símbolo, mas vocês devem ter passando pelo material ali, passeando por ele para dar uma olhada no que tem, devem ter notado que muitas vezes vocês encontram aquele sorrisinho ali que fica da plural, igual esse aqui, ó, aqui no símbolo da plural tem esse, é tipo um Uzinho, né, o Uzinho, e ele tem 2 pininhos em cima, como se fosse um sorrisinho. Encontra ele com uma mãozinha clicando em cima, né, esse é o clique, tá lá, ele vai estar distribuído por todo o livro do professor, do manual do professor, e o livro do aluno também. E essa sugestão do que eu posso usar para trabalhar auxiliando no aprendizado naquela aula. E aí, ó, nesse aqui, por exemplo, se eu clico aqui no clique, clica no clique, e aí vai abrir essa janela que abriu quando eu cliquei nesse aqui especificamente, ela vai ficar aqui em cima, tá? Ela fica em cima do livro, e aí você já tem alguns materiais aqui nesse print que eu tirei, mas ela, como vocês podem perceber aqui no cantinho, na barra de rolagem, ela desce mais, tá? Então, todo o material que está relacionado com esse clique dentro da apostila, eu vou encontrar nesse pedaço aqui. Lá na apostila, no livro físico, você vai olhar e não vai conseguir fazer nada com isso. Você vai só saber que tem ali uma indicação de alguma coisa que é para complementar a aula. Mas vindo aqui vindo aqui pela biblioteca de conteúdos, perdão, você consegue ter acesso a esse material e depois conseguir direcionar ele para o aluno. Igual, por exemplo, aqui falar sobre a aurora boreal, sobre bullying, Capela Sistine, então, Charles Darwin, tudo isso, a gente clicando aqui, a gente consegue ter acesso. Eu vou mostrar na íntegra para vocês depois, obviamente. Só passar para o próximo aqui rapidinho. E aí, ó, ele vai aparecer assim, ó. Você já tem certeza que vocês já viram isso em algum momento. No livro do aluno, aparece só a imagem com o sorrisinho aqui da plural, certo? No livro do professor, já tem a recomendação do que é para ser feito. Então, esse aqui no caso, já é o livro do professor, ele está falando aqui, ó. Recomende o vídeo do canal oficial da usina Itaipu. Então, onde é que ele está? Lá na página 5 do caderno 1 de Geografia. Então, na página 1 já tem o primeiro clique, aí o professor consegue acessar pela plural e o aluno também consegue ter acesso depois. Tá. Eu vou parar de compartilhar essa apresentação e vamos lá para a plural agora, né? Porque uma coisa é eu só falar aqui com vocês e mostrando os slides, e depois a gente fazendo juntos aqui na prática. Tentar passar bem rapidinho, porque o foco vai ser principalmente a gente construir atividades, tá? Construir e enviar atividades. Então, vamos lá. Então, como eu disse, entrou aqui na interface do plural, eu vou em biblioteca de conteúdos. Posso ir por aqui, certo? Posso ir por aqui mais acessados, ou se eu girar um pouquinho aqui nos meus destaques, tem biblioteca de conteúdos também. Então, achar a biblioteca de conteúdos não vai ser um problema. Clico nela, né? Ela vai abrir aqui a interface para mim, bem legal, aquela que eu já tinha mostrado para vocês. E aqui eu tenho aqueles elementos que eu tinha colocado antes. Livros, questões, materiais criados por mim, compartilhados comigo. Ok. Primeiro, vindo aqui em livros, então, de novo, eu consigo pesquisar os livros que... então eu estou dando aula no 6º ano, eu quero montar uma atividade para ele. Então, vou colocar aqui 6º ano, ensino fundamental. Eu sou professor de ciências, então eu vou procurar, buscar o livro de ciências. Ele vai fazer uma consulta, vai trazer para mim, então, o caderno 1 do aluno, caderno 2, então, para me ver como que o aluno vai ver, isso aí também eu consigo, e o manual do professor de ciências. Além disso, e aí eu já quero falar um pouquinho sobre aquele recurso que eu falei, já vai trazer aqui para mim o PEC, né, que é o meu recurso educacional digital, que vai ser utilizado, né, para uma aula mais pontual. Você pode usar, inclusive, com eles no momento lá, né, com o Chromebook, ou eles também podem baixar a plataforma no celular e vai ter acesso, mas a gente vai abrir daqui a pouco para ver como é que ela funciona. Vocês vão ver que ela é bem interativa, bem legal. Então, por exemplo, vou abrir aqui o caderno do aluno. Certo? Já tinha clicado em manter o livro offline, né, para caso eu precise. E aí, lembra que eu falei para vocês? Olá, então, na unidade 1. Não, mas não era do caderno 1, acho que era o caderno 2. Nas primeiras páginas. Mas, enfim, eu estava pensando naquela atividade que estava mostrando lá, mas a gente pode procurar outra aqui agora mesmo.
que a gente vai ver que tem várias, né? Então, a gente pode procurar direto aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem ver melhor. Certo? E tá aqui, ó. Tá vendo? O clique. Tá o clique bem aqui. O problema aqui é que no livro do aluno ele não especifica o que ele quer fazer, mas aí a gente pode, né, falar aqui, vai falar sobre a gentileza, o valor e responda o que se pede com os colegas. Então, você vai ter aqui falando sobre gentileza, talvez na questão de tratar as pessoas e tudo mais. Como é livro do aluno, como eu falei, se você vir aqui em áudio, ó, tá, vai ter várias coisas de língua inglesa, que é para escutar, né, as lições de listen, né, listen, não sei, professor de inglês que estiver aí pode me corrigir, que o aluno pode ter acesso para poder treinar mesmo a escuta da língua inglesa, e aqui a opção clique. E aí você teria que procurar, mas aqui não tem orientação, como é que eu vou saber procurar? E a gente tem que estar lá no livro do professor, porque o professor vai dar a orientação certinho. Deixa eu voltar aqui com vocês, a gente vai lá no livro do professor, rapidinho. Saiu aqui, mas é só pesquisar de novo, bem tranquilo. Primeiro, sexto ano. É aquele que eu peguei e tirei o print, é sexto ano de geografia, por isso que não ia dar certo mesmo. Mas vamos lá. Então, eu vou buscar aqui, ele vai abrir, né, os livros de geografia. E aí, ó, para o sexto ano tem mais PECs. Tá vendo? A quantidade de PECs que tem aqui, ó. Gente, eu acabei esquecendo. A professora Eusa perguntou aqui, eu tinha de ter anunciado lá no começo, que ela vai ser gravada para ser disponibilizada depois para mesmo poder voltar, né, e assistir, caso seja necessário, e para os professores que não conseguiram participar, tá bom? E aqui, ó, tem vários recursos digitais que podem ser usados, mas vamos direto lá no manual e vamos no manual do professor. Para ter acesso. Então, a gente vai ter a mesma interface, tirando que do professor vai ter algumas coisinhas a mais aqui. Mas aí eu quero ir lá, na parte onde começa para a gente aqui. Opa. Tá. Deixa eu dar outro zoom aqui para todo mundo conseguir enxergar. Então, você vai ter tudo que a gente já conhece, as habilidades e tudo mais, vai ter o conteúdo aqui. Aí vamos tentar achar o clique aqui para a gente poder procurar ele. Tá aqui, ó. Então, muito bem. Então, eu cheguei ali, ó, tá vendo lá? Bem imagenzinha que eu disse para vocês, né? Um sorrisinho do plural e mais o clique. Aí tá aqui, ó. No livro do professor vai ter a recomendação do que é para ser feito, tá vendo? Recomende o vídeo do canal oficial da usina Itaipu. Ótimo, eu sei que é isso. E já tô aqui, mais conteúdo está aqui do lado, né? Onde a gente pode ver. Clico nele e vai aparecer vários linkzinhos. Por quê? Porque aqui dentro do livro do aluno, né, de geografia, eu vou ter vários e vários cliques que eu posso usar para complementar a minha aula. Só que aí ele quer um específico, né? A gente viu lá que é sobre a usina Itaipu. Então, lembra que eu falei que tem as ferramentas de busca para facilitar a nossa vida, otimizar nosso tempo? Vem aqui, digita usina. Pronto, tá ali, ó. Usina Binacional de Itaipu. Aí eu vou pegar e clicar e já vai abrir o vídeo, tá vendo? Eu posso colocar, então eu posso pegar aqui, clicar e colocar para o aluno, um link para ele e tal, eu posso, né, pedir, se ele estiver dentro da plataforma, ele também consegue encontrar, né, só digitar usina Itaipu também, e aí ele consegue ter acesso a esse material, tá bom? Então, e tem vários, não é só vídeo, vai ter artigo, vão ter links para jogos do WordWall, por exemplo, então tem muita coisa aqui que dá para ser explorada. E às vezes o professor, ele quer conhecer primeiro o que tem no livro dele disponível para o clique. Ele pode vir aqui, ó, rolando e abrindo qualquer um dos links aqui, certo? Assistindo o vídeo, caso seja o vídeo, ou vendo tudo e já preparando para quando for utilizar. Então, é uma ferramenta bem interessante que nem todo mundo costuma usar, tá bom? Voltando lá agora. Gente, tá tranquilo por enquanto, né? Vocês estão colocando dúvidas no chat aí. O Johnny, que é o nosso auxiliar de tecnologia que está auxiliando a gente, está respondendo ali. Qualquer coisa também depois vai ficar para a gente abrir para as perguntas para eu estar direcionando. Mas por enquanto eu quero saber de vocês como é que está o entendimento. Está tranquilo? Estão conseguindo
entender bem? Precisa que volte em algum ponto? Isso aqui é mais familiar de todo mundo? Talvez não, né? Mas qualquer coisa vocês podem falar aqui para mim que a gente vai estar. A ideia é a gente retomar, voltar a ver essa conversa, tudo tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Agora eu quero mostrar um pack para vocês rapidinho. Aí depois vocês vão poder explorar mais. Pode ser o de ciências mesmo, ali para o sexto ano. Então, ó, buscou lá material, né, para o sexto ano e apareceu o pack de ciências. E aí, nesse caso, quais são as etapas da coagulação sanguínea? Né? Como é que funciona esse material? Vamos ver ele por dentro aqui, ele é bem legalzinho. Então, a gente vai clicar, ele vai abrir aqui. E aí, na visão do professor, ele vai ter aqui algumas orientações. Então, informações pedagógicas para o professor. Tá? E aí ele vai falar da visão geral, vai falar do componente curricular que atende, vai falar sobre a complexidade do conteúdo. Então, a gente consegue ter acesso a tudo isso aí. Mas isso aparece para o professor. Né? Para o aluno, ele vai aparecer de forma diferente. A gente pode até ver aqui, ó, clicou, visão do aluno. Então, a visão do aluno vai ser mais simples, porque ele quer que o aluno, né, faça aqui, que o aluno participe, que ele leia, que ele interaja com o material. E aí, os packs vão sempre ser divididos em 3 partes. O hashtag partiu, o bora lá e o aí entendeu. Né? Então, a gente vai iniciar pelo hashtag partiu, e aí ele vai dar uma introdução aqui sobre o que vai ser falado, pode trazer algumas vezes um storytelling ali para explicar a ideia, para poder fazer com que os alunos sejam inseridos na ideia, né? Que eles sejam incentivados e eles fiquem curiosos mesmo sobre o assunto que está sendo tratado. Vai falar, vai colocar isso ali, a gente consegue fazer anotações, o aluno consegue fazer também, vai falar da coagulação sanguínea de modo geral, e aí, bora conhecer mais sobre isso? Então, ele dá a introdução ali, depois ele vai para conhecer mais sobre isso, porque ele vai na parte mais do conteúdo em si mesmo, tá bom? Aí o aluno vai clicar no bora lá e vai para a próxima parte. Aí aqui já vai ter, né, mais dentro de trabalhar o conceito mesmo por trás, né? Então, o sangue, pode parecer algo simples, vai começar a falar, né, que ele tem os elementos, que tem o oxigênio que é transportado, hormônios, tudo mais, e vai trazer essas animações que elas são muito legais. Né? A gente pode clicar aqui para dar um zoom, clica aqui no maisinho, ó, né? Vai dar um zoom aqui, a gente consegue arrastar, para entender, a gente consegue ver os elementos do sangue passando aqui por esse vaso sanguíneo, que é bem legal. Passa mais um pouquinho, descendo, vão ter outras animações, coisas que vão se remeter mais ao cotidiano, que vai estar associando, nesse caso aqui, falando que foi o skatista pegou, e aí ele fez um pequeno corte no joelho e começou a sangrar, né? Explicar como é que funciona essa questão da coagulação a partir disso, então, também. E vai ter mais imagens, né, que mostram os elementos, mostra a plaqueta, mostra hemácia para o aluno conseguir, e tudo isso nessa página. Então, você tem uma página lá que vai ser a introdução, outra página que vai ser a parte do conteúdo, e as animações mostrando como que o processo ocorre. Olha que legal, bem bacana. Mostrando o processo acontecendo aqui, né? Então, os elementos do sangue eles estão saindo pelo local da lesão, mas aí você já consegue perceber os elementos que são responsáveis por pegar e depois fazer o fechamento dessa passagem e impedir que o sangue continue vazando. E tem isso para todas as disciplinas, né? Vai mostrar um pouquinho mais aqui, vai falar de quem é o responsável por isso, e aí ainda no final vai trazer um videozinho. Um videozinho aqui que ele traz a animação. Mostrando a pessoa caindo no skate, né, e tal, vai ter o ferimento aqui, vai mostrar o processo com animaçãozinha, que torna tudo mais lúdico, né, e mais interessante para o aluno estar aprendendo, explicando tudo certinho. Bem bacana o material complementar e rápido, isso que é legal, eles fizeram para ser curto, né, você vai lá e trabalha muito, uma hora de aula, você consegue, quando você se programar, consegue trabalhar. Vou pausar aqui, né, só para dar uma ideia para vocês. Continua, viu? Passou por toda essa parte, passou pelo hashtag partiu, passou pelo bora lá. E aí? Entendeu? Agora a gente vai testar se ele entendeu, né? Vamos ver lá, vamos ter um feedback do aluno, se ele conseguiu ter um entendimento bom sobre o que foi falado, o que foi trazido ali. Então, ele vai trazer para ele uns questionáriozinhos que ele vai ter que responder, né? Nesse caso aqui, ó,
ele vai preencher com verdadeiro ou falso, né? Então, coagulação sanguínea é o único mecanismo fisiológico do corpo humano que impede perda de sangue? Verdadeiro, né? Ou falso? Ele vai lá, preenche todas, depois ele consegue verificar as respostas, né? Vai para a próxima, tem mais um aqui que são objetivas, ele vai lá, marca uma, verifica a resposta, e aí já acabou o material. Então, ele é bem pontual, bem legal nesse sentido de ser pontual, de ser acessível para o aluno. Belezinha? Estou vendo aqui que nós já estamos com 19h35, né? Eu queria mais apresentar isso para vocês. Dúvidas? Algum questionamento? Alguma coisa que quer acrescentar também? Pode falar. Professor Joab e professora Nilza. Eu só não sei quem está primeiro aí. Deixa eu abrir a fila. Para ver. É a Nilza. Professora Nilza? Ah, tá. Professora Nilza, pode falar, prof. Eu vou voltando lá para... Então, professor, boa noite. Boa noite. Eu vejo aí tem bastante recurso, né, essa plataforma, que eu, na verdade, particularmente não tinha noção, né, desses recursos aí, que eu sou da geração X, eu já costumo dizer assim, eu sou da geração X, não tenho muita habilidade, né, com a questão dos recursos, né, que a gente tem na mídia, mas, assim, eu tento procurar alguma coisa lá, só que na verdade, eu sou um dos professores que pouco usa a plataforma plural, porque eu não sei, né? Sim, sim. E daí eu estou vendo aí esse lugar que você colocou aí, que eu me perdi um pouquinho. Aqui, ele está dentro de qual situação mesmo aí que você falou, de qual link você clicou aí, que eu me perdi um pouco aqui. Não, tudo bem, a gente refaz os passos aqui, é bem tranquilo. Então, a senhora está aqui no início, né? Deixa eu voltar lá para o início, onde todo mundo tem que... Aí a senhora vai clicar na biblioteca de conteúdos. Né? Então, tá. Na biblioteca de conteúdos. Uhum. Clicou na biblioteca de conteúdos, né? Então aqui eu já tenho aquela interface que eu mostrei. Eu já estou aqui em livros, tá? Eu entro na biblioteca de conteúdos, já vou ficar direto aqui marcado para livros, tá? Uhum. E aí, para encontrar, é só a senhora usar esses mecanismos de busca aqui, ó, tá? Que estão aqui em cima, tá vendo? A senhora pode digitar a palavra-chave também, ou a senhora pode escolher a turma, tá vendo aqui, ó, ano, série. Escolhe a turma, a senhora trabalha a turma lá, e aí escolhe a disciplina que a senhora trabalha. E aí eu posso afunilar um pouco mais, né? Eu posso vir aqui, encontrar a árvore, mas geralmente não precisa, acho que fica mais confuso. Acho que é mais legal usar só esses dois botões aqui, que ajudam bastante. Tá, aí, esse daí eu acabo usando assim, que eu quero encontrar o livro, que no meu caso a minha disciplina é arte. Sim. Eu quero encontrar o livro, né? Me facilita essa busca aí. Mas isso. aí... Você que eu trabalho com quais anos, prof? Eu trabalho do 7º ao 3º do médio. 7º ao 3º? Vou pegar aqui um de 7º, então, da disciplina de arte, né? Então, selecionei o 7º ano, né? Disciplina arte, que é a disciplina da senhora, tá? Aí, eu vindo aqui em buscar, aqui embaixo vai aparecer, ó. Então, ó, eu tenho o manual do professor, do caderno de arte do 7º ano, o caderno do aluno, o 1 e o 2, né? Uhum. Aqui embaixo, não apareceu, o que quer dizer que eu não tenho um PEC específico aqui para a arte do 7º ano, entendeu? Talvez seja essa a questão, o problema também. Né? Que talvez então talvez seja isso, porque eu entro e eu falo, mas cadê os troços interessantes aqui? Não acho muita coisa. A plataforma ainda não está totalmente, então só alguns conteúdos e alguns disciplinas não terão. Sim, só que assim, só que qual que é a ideia? A ideia é que todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas têm, eles estão fazendo esse carregamento, né? Eles estão carregando, estão alimentando os bancos de dados e estão alimentando com os recursos também, tá? Então, é porque aí, o que eu faço? Eu vejo o meu conteúdo, eu quero... Aí eu incremento com um vídeo que eu, né, talvez queira passar para eles assistirem, alguma pesquisa que eu gostaria que eles fizessem, porque... Então, eu não estou tão errada assim, que na minha área, eu acho que não está tendo. Mas no 7º ano não tem, mas a gente pode verificar, por exemplo, então, mas eu vi que você mostrou ali, eu não achei nenhum outro do meu... Para nenhum?
das minhas séries, eu não achei esse negócio. Como é que é o nome que você falou embaixo aí do livro que aparece? São os packs de atividade, né? PECs. Então, eu não encontrei isso daí. Pro Falei, oitavo mas ano também. Possivelmente eles ainda, né, não colocaram. até assim, nos livros acho que do ano passado, me parece, tinha lá uns links assim, falando, mostrando assim, acesse o vídeo tal, Uhum. e desse ano não aparece mais esses links. Para a arte tem uns specs. Você digitou. Só que depende qual que é. Deixa eu ver o conteúdo, né? Você digitou. Uma outra coisa que dá para fazer nesse caso, prof, digitou arte, né? Só fui ali no coisa de arte. Tá. Outra coisa que a senhora pode fazer é vir aqui, ó, sem ser selecionar a turma, porque às vezes está distribuído de uma outra forma dentro e talvez a senhora consiga aproveitar. Vem aqui na parte de digitação e escreve arte, né? E aí vão aparecer vários livros de arte, e aí se eu descer mais depois, ó, vão ter alguns recursos. Tem uns packs que são multidisciplinares. Isso, porque eu tenho alguns packs que eles são multidisciplinares, né, que eles vão estar trabalhando tanto com arte, por exemplo, e filosofia, que é igual a esse caso aqui, ó. Aí a senhora vier aqui mostrar mais, então uma opção seria pesquisar pelos packs de artes ou por temas específicos dentro da disciplina. A senhora tô trabalhando um tema lá, né, o nome X do tema, pesquisa o tema que às vezes a senhora vai conseguir encontrar. Então aqui, ó, de arte, ó, como a arte se relaciona com questões ecológicas, então isso aqui já é multidisciplinar também, né, ciências e arte, como a natureza influencia na poesia, de Manuel Barros. Aí a senhora vai descendo, tem várias coisas, mas aí pode ser um pouco mais específico. Se a senhora souber, se a senhora estiver trabalhando no conteúdo lá, igual, por exemplo, célula, né, vem ali, ó, pesquiso células, eu vou falar que é um pouco mais da minha área mesmo, mas poderia ser a área da senhora. Vem aqui, ó, clico em digital, ó, os packs aparecendo. Então, porque as células fazem fermentação lática, como o vírus. Então, uma opção seria também vir por aqui, pelo modo de busca. Mas, uma coisa que eu tenho certeza que a senhora vai conseguir encontrar esse recurso, lá dentro alguns recursos, indo dentro lá do livro de arte, deixa eu até pegar e fazer aqui com a senhora, vai aqui, arte do 7º ano, né, busca, e aí eu vou lá no clique. A senhora viu a hora que eu fui lá no clique? Pegar aqui eu estou pegando um microfone, um fone aqui, foi que chegou, gente. Tá. Então, ó, cliquei, abri meu livro, né? Aí eu vou lá no clique e vou ver se a gente encontra. Então, aqui ele vai trazer mapeamento da habilidade. Então, nesse do 7º ano. Deixa eu clique aqui também. Só verificar. Só um momento. Parece que aqui ele não. Parece que no livro de arte tem menos opções mesmo. Mas eu imagino que eles devem estar. Então, eu tenho percebido isso, que os do ano passado. Vamos ver um outro aqui. Os do ano passado tinha mais opções de busca, assim, de vídeo, de alguma, né? Vou tentar um outro aqui. Primeira série, arte, buscar. Enquanto isso, enquanto eu vou buscando aqui, a Maria Edjane levantou a mão. Qual que seria a sua dúvida, prof? Eu sou... Oi, boa noite. Boa noite. Então, a minha dúvida é que, assim, eu quero saber como que faz para mandar uma atividade para o aluno. A minha quarto ano, nos anos iniciais. E, assim, já aconteceu de eu mandar atividade e eu pegar o Chromebook, né, e logar no e-mail institucional do aluno e aquela atividade não chegar para o aluno. Então, assim, a minha dúvida está nisso. Eu quero saber como que faz para mandar a atividade chegar no e-mail institucional do aluno. Entendi. A gente vai fazer essa parte, né, de atividade. E, assim, já relataram para a gente no momento que a gente teve à tarde com o pessoal, que para alguns alunos não está chegando. Né? A gente também não sabia essa informação. A gente perguntou se era aluno novo que tinha acabado de ser matriculado, mas não era. São alunos que já estão matriculados há mais tempo. E aí, assim, a gente não... Essa questão é uma questão mais do suporte mesmo, do pessoal que monta a plataforma e tentar entender o que está acontecendo. Aí eu até expliquei lá com o pessoal que a gente falou mais cedo, para mandar, né, lógico que a gente já anotou o que está acontecendo, a gente vai falar com eles também, mas para mandar para a gente
né, e quem não tinha falado para mandar, para a gente poder entrar em contato com o pessoal do suporte para ver o que está acontecendo, né? Por que não consegue, né? Por que a pessoa não está conseguindo visualizar isso aí? Porque esse é um problema na plataforma mesmo. Inclusive, eles estavam relatando que o erro acontece bastante com o Google Chrome, mas o Google Chrome é para ser a nossa plataforma principal, né? Tanto é que a gente tem os Chromebooks e está associado várias nossas coisas que a gente faz, nossos e-mails e tudo mais, ao Google. Então, a gente está levando isso aí para ver o que está acontecendo, tá? Mas a gente vai fazer aqui o passo a passo de enviar essa atividade e ver como que o aluno vê. Tá Beleza, bom? porque de repente eu posso estar fazendo errado também, né? Talvez também porque tem uma questão de saber se é uma atividade objetiva ou se é um material, porque às vezes o material o professor não vai ter ali, o aluno não consegue devolver o material para o professor. O professor consegue ver pela maestro que o aluno visualizou aquele material, mas ele não consegue devolver. A gente vai estar vendo isso aí também, tá bom? Tá bom, beleza. Vou fazer mais uma tentativa aqui, vou ter que olhar dentro das séries, mas realmente tem menos atividades desse tipo mas aí a senhora ainda pode procurar aqui digitando, né? E achar algum pack específico que a senhora possa utilizar. Né? Mas, de novo, eles continuam fazendo essa alimentação, cada vez a gente consegue encontrar mais coisas dentro de cada uma das disciplinas, e algumas já tem mais que as outras, a gente vai ter que ir adequando. Ah, tá. Então, eu não estou tão fora assim. Não. Que eu falei, poxa vida, todo mundo acha coisa, eu não acho nada. Não acho, né? Tem isso. Por algum motivo, acho. Então, uma das coisas que legal mesmo. Eu uso muito o manual do professor, né? Eu sigo que, aliás, eu acho muito bacana, porque vem divididinho as aulas, né? Certinho lá, divisório das aulas. Sim. Uma aula, outra. Então, é bem bacana. Eu uso bastante aquele material complementar que tem lá também no livro, no manual do professor, né? Que é uma coisa bem legal, que tem lá, pelo menos no meu, assim, tem bastante informação. Mas é isso aí, professor. Obrigado. Tá, valeu. A gente vai continuar conversando e vendo as possibilidades, tá bom? Tá. Prosseguindo aqui, então a gente conseguiu ver os livros, os packs, né? E o que a gente pode ver ali. Às vezes vai encontrar, às vezes não encontra para tudo, igual a gente viu aqui com a questão com a professora Nilza aqui. Mas aí vai fazendo busca e vai vendo, e eles vão continuar alimentando a plataforma também. Mas agora, eu quero focar mais lá com relação às questões. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui em livros. Estão vendo aqui, né? Estamos em livros aqui. É só clicar aqui do lado, né? Em questões. Trazendo aqui para as questões, então, por enquanto não aparece nada. Por quê? Porque eu tenho que dizer para a plataforma o que eu estou querendo de questão. Né? E aí, eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer igual eu estava fazendo antes, né? Clico em uma turma específica. Então, por exemplo, vamos lá agora para o 8º ano. Tá bom. 8º ano, pode ser... Ciências mesmo, eu clico em buscar. Então, selecionei a turma aqui, ele vai buscar, então, as questões que foram colocadas na plataforma que podem ser trabalhadas com o 8º ano. Então, por exemplo, primeiro aqui, leia o texto abaixo, né, vai falar onde vai estar disponível aqui, e aí ele vai ter que responder. Né? O texto exemplifica 2 traços específicos de personalidade de alguns adolescentes que podem dificultar. Então, ele vai ler, vai responder isso aqui depois que eu mandar para ele, e depois se for uma questão dissertativa, ela volta para mim e o professor corrige. Se for objetivo, ele vai ter o feedback normal, assim, na mesma hora, tá? Essa aqui já é objetivo, né? Então, tem um textinho, ele vai pegar aqui, vai responder e depois vai enviar, vai ter o feedback e o professor vai conseguir saber que ele respondeu ou não, lá olhando pelo maestro, tá? Vou fazer um exemplo aqui para ficar legal. Deixa eu só recarregar, porque aí eu quero fazer uma do zero. Então, faz de conta que eu quero tentar encontrar aqui, não dentro da disciplina, mas eu quero olhar um material de astronomia. Então, vem aqui, digito astronomia. E aí vão aparecer várias questões relacionadas à astronomia, que eu posso estar utilizando com os meus alunos. Então, algumas objetivas e algumas
dissertativas, mas a maior parte delas são objetivas, tá vendo aqui? Então, a questão, texto base da questão, alternativa, essa é a visão que eu tenho aqui. Mas aí eu quero pegar e fazer com que o aluno faça essa atividade. Como que acontece? Como é que eu vou fazer para conseguir enviar para o aluno? Então, vocês vão perceber que, para cada uma das questões que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma caixinha aqui que está escrito selecionar. Eu posso vir aqui, eu cliquei em selecionar, pronto, eu selecionei aqui embaixo, já vai aparecer cancelar ou enviar. Simples assim, cancelar ou enviar. Ah, mas eu quero montar uma lista para um aluno com várias atividades, então eu posso continuar selecionando, ó. Eu desço mais um pouco, vejo a próxima atividade, vejo se ela se enquadra no que eu estou querendo que o aluno trabalhe. Certo? Ah, então tá aqui, tá falando dentro de astronomia também, eu vou lá, ó, clico em selecionar também. Então eu consigo, dentro do conteúdo, aí eu posso colocar o conteúdo que for, pode ser célula, pode ser um conteúdo, pode ser átomos, né, um conteúdo lá de física ou de química, pode ser reações químicas e tudo mais, eu vou lá, digito, procuro o que serve para mim, clico em selecionar. Tranquilo? Cliquei em selecionar, vem aqui em enviar. Ficar em enviar. Então, no meu caso, a minha turma aqui, eu tenho essa Seduc MT, certo? E aí eu vou mandar para a turma de astronomia, que é um trabalho de astronomia que eu quero que eles façam. Vocês vão ver aí no de vocês, no perfil de vocês, se eu clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, eu vou abrir todos os alunos que estão matriculados nessa turma. No meu caso, como é para teste, né? Essa minha conta aqui é uma conta para teste, eu vou ter só o aluno MT nos finais. Mas no caso de vocês, lá na turma, por exemplo, do primeiro ano B, você vai ter o Joãozinho, Maria, Eliel, Cassandra e tal, todos os alunos. E aí você pode escolher para quem você quer direcionar. Ah, não, a turma toda vai fazer essa atividade, quer que todos façam. Seleciona aqui em cima a turma toda, envio para todo mundo. Ah, não, essa aqui eu pensei porque tem alguns alunos que vão ficar abaixo do básico, tem 5 alunos. Eu venho nos alunos que vão estar aqui, tá? Nesse caso eu só tenho um, marco aqueles alunos e envio só para eles. Então eu posso fazer dessas duas formas, tá? Então cliquei na turma, é só eu clicar em avançar. Aqui eu já tinha enviado algumas dessas, mas não tem problema, é só para a gente mostrar aqui, para fazer o teste, clico em continuar. Se eu ver que eu já tinha enviado, então não preciso enviar de novo. Aí a aula referente ao dia 17, né, da lista vai para os alunos de astronomia. Eu posso mandar individual por conteúdo ou para todos os conteúdos que tem lá. Geralmente individual é mais interessante do ponto de vista que eu posso depois acrescentar coisas ali, tá? E aí eu consigo alterar e deixar algumas coisas de maneira que facilite e otimize meu trabalho e prevenir também certas coisas que podem ocorrer. Então, por exemplo, aqui, data de início, hoje, dia 17/4. Mas eu posso mudar. Pode ser que amanhã eu tenha uma aula sobre esse conteúdo de astronomia às 9 da manhã. Então, quero que os alunos respondam, então, no dia 18, eu quero que eles comecem a partir das 10 da manhã. Vem aqui, troco para 10 da manhã. Então, esse formulário só vai abrir para ele no dia 18, às 10 da manhã. E aí eu posso fazer ainda mais. Eu posso delimitar até quando esse aluno tem tempo para fazer. Então, não, eu quero que ele faça só até sexta, que é dia 19, e quero que ele faça só até às 17 horas. Não quero que ele me entregue depois disso. Pronto. Então, delimitei. E se eu mandar assim, então essa atividade só abre amanhã para ele, às 10 da manhã, e vai fechar no dia 19, às 17 horas. Posso colocar o tempo de resposta. Por quê? Às vezes eu quero fazer uma atividade avaliativa. Se eu deixar um tempo muito longo para o aluno responder, ele vai poder consultar outros materiais, e eu não quero isso. Então eu vou lá, não, esse aluno, são só 2 questões, esse aluno tem 10 minutos para responder isso aí. Então, eu vou lá, coloco 10 minutos, vai ficar aberto para ele só 10 minutos. Vai aparecer um reloginho com tempo, você tem 10 minutos para responder. Aí, lógico, né? Vocês falam para eles, então vocês têm tanto tempo para responder, eu digo que vocês abrirem o questionário lá. Não quero? Só clicar aqui de novo e tirar. Eu vou até colocar aqui 17 mesmo, vou apagar isso aqui, vai ficar só a hora normal, vou colocar a hora que a gente está agora. Então, 19h53.
que a partir desse momento vai estar aberto. Vou tirar também essa data aqui, eu não precisaria necessariamente, mas eu quero tirar, que eu só quero mostrar como é que funciona. Aqui, ó, visualização e correção. O aluno vai poder ter acesso à resposta logo após responder a atividade, ou seja, ele já respondeu, já aparece o gabarito para ele com a resposta certa, ou só após o período que encerrar. Então, encerrou o período. Então, eu queria até sexta-feira, 17 horas, então só depois da sexta-feira, 17 horas, ele vai ter a informação das respostas. Por quê? Se for avaliativo eu deixar aqui, o primeiro aluno que responder pode querer passar a resposta para o coleguinha, que pode querer passar para o outro. Se eu deixar só após o encerramento do período, então eles só vão conseguir ver depois que todo mundo respondeu, não vai ter como passar. Então tudo isso é pensável e a gente consegue alterar aqui. A gente também pode alterar para ordenar aleatoriamente o conteúdo. Tá? Então, de uma para outra, se eu estou enviando 10 questões, fica tudo, né, em ordem aleatória. E posso incluir nessa agenda do plural da família, que, em teoria, é para os pais saberem que o aluno tem aquela atividade, para eles conseguirem acompanhar também. Enfim, vou só clicar em enviar, já fiz as alterações que eu queria. E aí, mandei. Então, já foi para o aluno. Daqui a pouco a gente vai ver como que o aluno visualiza e responde isso aí. Então, já está lá com o aluno essa parte. Ah, mas eu não quero usar o banco de questões, eu quero criar as minhas próprias questões. Posso fazer também. É só eu vir aqui, ó, no botãozinho de criar conteúdo. Se eu criar questão, tá? Obrigatoriamente o aluno tem que responder. Então, se eu criei questão, o aluno vai ter que ir lá, vai ter que gerar uma resposta. Seja uma resposta uma pergunta objetiva, que é de marcar a alternativa correta, ou seja, uma resposta dissertativa que a gente pode fazer também. Certo? Então, só clicar aqui e gerar questão. Ele vai carregar uma nova aba. Tá? E aí eu vou poder criar minha questão. O que pega aqui, muitos professores que eles geralmente reclamam, é que a gente consegue fazer uma questão por vez para salvar no banco. Então, eu fiz uma, salvo, crio outra, fiz uma, salvo, crio outra. Uma das possibilidades que a gente pode fazer para otimizar isso, e para o professor não gastar tanto tempo, seria aquela questão, uma rede de colaboração dos professores diária, para eles ir fazendo e alimentando, e todo mundo compartilhar com todo mundo. E aí, depois o professor tem a disponibilidade de estar usando a que o outro colega criou. Outra coisa que eu estou trazendo, e que também vai ser discutido lá, quando a gente fazer a formação do Pacto pela Digitalização, é o uso das IAs, né? Então, usar as IAs para poder estar auxiliando a gente a criar as atividades. Não necessariamente na íntegra, ir lá e pedir para o chat GPT, por exemplo, criar para a gente, mas cria, dá uma olhada, vê se adequa ou não, faz melhoria nela ali, e coloca aqui, que aí você não precisa criar do zero, né? Isso otimiza também, economiza tempo, que a gente tem... Nosso tempo é curto, né, para poder cumprir as demandas, e a gente sabe disso, então pensando nisso. Então eu vou lá, para poder começar a criar, eu vou ter que dizer se ela é mais uma alternativa correta, dissertativa ou objetiva. Nesse caso, vou criar uma dissertativa para a gente ver como que o aluno responde, como depois a gente devolve para ele, tá bom? Qual será o título da atividade? Vai ser uma atividade de astronomia, para aproveitar aquela turma lá, que eu já usei bastante. Aí aqui é só digitar o enunciado do que, né, o enunciado da questão que eu quero que o aluno responda. Eu já deixei algumas prontas aqui para facilitar para a gente. Eu vou pegar aqui, então, essa questão 4 aqui. O que são os buracos negros e como eles se formam? Vou pegar, vou copiar, só colar aqui. Questão 1, nem preciso colocar isso aqui, ele dá o... Então, o que são os buracos negros e como eles se formam? Além disso, aqui embaixo, descendo um pouquinho só, vocês vão perceber que eu consigo anexar materiais que o aluno pode usar também para poder estar complementando. Então, pode ser um documento, então eu venho aqui em documento, ó, ele vai abrir aqui no meu computador, eu vou ter o documento selecionado lá e vou clicar nele e o aluno depois vai ter acesso. Então, o aluno vai ter acesso à questão, abre o documento, lê o documento, isso pode auxiliar ele. Então, às vezes eu quero já mandar um documento falando o que é um buraco negro e como, né, ele se forma. Anexo aqui. Às vezes eu quero colocar um vídeo. Né? Então, eu vou aqui, ó, clico em vídeo, seleciono algum vídeo que tem disponível lá, um vídeo que eu já tenho salvo no computador que faz isso. Pode ser um áudio, pode ser uma imagem também.
né? Por exemplo, a foto do buraco negro que né, tiraram alguns anos atrás, né, dos Sagitários. Lá e quero colocar. Ótimo. Ou pode ser um link. Vou pegar ali um link no YouTube que mostra um videozinho explicando uma animação que mostra o buraco negro, como ele se forma, né? E o que ele é. Coloco aqui, beleza. Pronto, coloquei e aí vai ser anexado junto com a minha atividade. Nesse caso, eu só quero que eles respondam mesmo. Então, eles vão procurar como eles acharem melhor. Aqui um pouquinho mais embaixo, é optativo preencher, mas é legal do ponto de vista de ter que encontrar isso depois de novo. Porque às vezes a gente vai criar um monte de coisa e vai ficar difícil de encontrar. Eu venho aqui, ó, porque aqui série, né? Então, para astronomia, que vai falar de buraco negro, ele vai ser para o 9º ano, o conteúdo de ciências, né, por exemplo. Vai estar remetido aqui capítulos e aqui livros, né? Vai ser o caderno lá do 9º ano também. Pega e salva, e eu posso também colocar o conteúdo que vai ser trabalhado, né? Quais são os títulos do currículo que serão trabalhados nessa atividade. Então, tudo isso eu posso colocar. Fiz isso, né? Conferir, tá tudo certinho? Salvar, né? Eu posso salvar e criar outro direto, ou eu posso só salvar. Vem aqui, né? Salva, ficou salvo. Tá salvo. Tudo que eu criei vai ficar salvo onde? Criados por mim. Tá? Então, ó, tá vendo? A gente estava no livros, estava em questões, né? A gente não passa por materiais, mas eu vou dar um pulo em materiais, só para a gente dar uma olhada. E aí, ó, materiais de astronomia, ele vai trazer para mim também, ó. Ele fala certinho qual é a árvore de conteúdo relacionada a isso. E aqui eu tenho um link, tá? Que eu vou clicar, ele vai me direcionar. Nesse caso aqui vai ser para um vídeo, mas pode ser para... Ah, não, nesse caso aqui vai ser, perdão, vai ser para um link de um site, né? Mas pode ser um vídeo, pode ser qualquer outra coisa que foi pensado para o aluno ter um outro olhar, né? Uma outra forma de trabalhar aquele conteúdo, tá bom? Pode ser um artigo, igual aqui vai ter artigo também. Isso vai estar nos materiais, então não preciso nem... Eu posso simplesmente pegar um material que já existe. Tá, mas aí vamos para criados por mim, né? Que foi aquilo que eu fiz e que vai estar disponível. Então, ó, a última que vai estar aqui foi a última que eu criei, né? A primeira que aparece é a última que eu criei. Isso que eu quis dizer, na verdade. Então, faz de astronomia, né? O que são buracos negros? Então, tá aqui. Vocês viram que eu acabei de criar. Como é que eu envio para o aluno? Mesma forma que eu já tinha explicado, né? Vai aparecer aqui, ó, com relação à questão aqui na parte de direito, selecionar. Então, eu posso clicar em selecionar, já vai aparecer para eu poder enviar essa atividade para o aluno fazer. Se eu clico de novo, seleciono. Aqui também, eu já vou trazer essa informação, eu tenho várias coisinhas, né, que podem me ajudar. Eu posso excluir, não gostei de como ficou, exclui, posso editar, posso criar uma cópia, posso exportar, tá, isso vai valer para a parte das questões que já estão no banco de dados lá também, então eu posso exportar. Então eu vou lá, eu seleciono 10 questões que eu acho que são interessantes, clico em exportar, ele vai exportar a lista para mim, que aí depois eu posso trabalhar de forma analógica, não digital com os alunos. Eu posso levar lá impresso para eles, porque no dia, dependendo do que aconteceu, eu queria trabalhar dessa forma. A visão do aluno, como que o aluno vai ver esse material, mas eu vou também, como eu vou entrar lá no cadastro de alunos, não vou entrar nessa parte. E a função compartilhar, né? É aqui, então, que eu vou compartilhar com o meu colega. Isso é pronto? Mas você foi o que eu acabei de fazer? Foi. Não selecionou ele. Ah, é verdade, perdão. Então, agora sim, tem que selecionar, tá, gente? Se não selecionar, a gente não consegue compartilhar. Faz sentido, né? Não selecionei nenhum. Ó, então, vem aqui, ó, compartilhar. Ele continua dando erro, mas é eu que criei. Tá dando um bug aqui, porque eu criei o material, ele tá dizendo que não foi eu que criei. Mas tudo bem, tem outro material criado aqui, eu vou fazer Isso. Ó, outro material que eu criei mais cedo, consegui clicar lá em compartilhar, tá vendo? Ó, professores e escolas. Eu posso selecionar o professor ou a escola. No meu caso, não vai aparecer nenhum, porque a minha é uma conta teste, eu não consigo. Eu posso digitar aqui e não vai aparecer. Mas no caso de vocês, dentro da mesma escola, vocês conseguem digitar o nome dos professores e selecionar os professores da mesma área, por exemplo. Digitou o nome dele aqui, vai clicar em cima, só confirmar, e aí ele já vai receber lá. Tá? Já vai receber e já vai estar naquela parte de compartilhados comigo, tá bom? Depois a gente entra ali para ver o que tem de compartilhado. Mas vamos direto para enviar, só para poupar nosso tempo, que já se passou 1 hora, a gente já tem mais meia hora para terminar. Vamos lá. Então tá, ó. Peguei, cliquei em enviar.
certo? Aí eu vou selecionar a minha turma, né? Pensem que aqui está escrito primeiro, B, matutino, alguma coisa. É só estar nesse formato, porque foi uma turma criada especificamente para mandar atividade. Vou mandar para a turma toda, lembra? Eu posso selecionar a turma toda, ou eu posso selecionar um aluno específico. Aqui no meu não aparece muitos, mas eu vou de vocês vai ter todos os alunos que compõem essa turma. Clico em avançar, que aparece aqui, tá? Aquelas informações eu posso editar, como antes, eu posso colocar individual para todos os conteúdos, posso alterar a data, igual eu tinha mostrado antes, o término eu posso colocar, a quantidade de tempo que ele tem que fazer, então tudo isso é aquilo que eu já tinha falado, que a gente pode ir alterando. Se a gente não quer alterar, quer mandar desse jeito mesmo, se eu quiser alterar, vai lá e altera, tranquilo. Enviado, ó, você possui envios em andamento. Para acompanhar, verifique os meus status de envio, mostrar status. Eu posso ir aqui nos status e vai mostrar o que eu enviei, tá vendo? Então, ó, eu enviei hoje 17, acabei de enviar essas daqui, vão ter todas as atividades que eu enviei num período de tempo aí, certo? Foi para o aluno também. Ótimo, então já mandei aquela primeira atividade que eu selecionei do banco de dados para o aluno e já mandei a atividade que eu acabei de criar. Algumas vezes eu vou querer criar um material também, eu posso fazer, tá? Então, eu quero que o aluno só veja o material. Deixa eu fazer esse monte de aba aqui. Veja o material, vou criar um material. Qual que é o título do material? Eu tinha colocado, acho que era sobre translação. Fiz um sobre translação. Translação, então. Vai ser um material sobre translação que o aluno vai ter que acessar. Aí eu vou aqui, ó, criar uma descriçãozinha do que eu quero que ele faça. Essa atividade não volta para o professor corrigir, mas eu posso solicitar que o aluno faça alguma coisa, que ele faça uma anotação, que ele responda alguma coisa com relação ao vídeo que ele assistiu. Então, eu posso pegar e fazer isso aqui. Eu já deixei um prontinho aqui, que vai ser esse 3. Eu quero que ele faça aqui, então, assistir o vídeo e anotar no caderno as informações importantes, só para simplificar, tá bom? Então, anote. Aí, esse vídeo que eu vou mandar para ele vai ter no formato de link. Então, lembra lá que a gente viu que dá para colocar um documento, um vídeo, um áudio? Eu vou aqui em link, clico em adicionar, já deixei o link salvo aqui também. Salvo o link. Dou Ctrl V aqui, colei o link, clique em OK. Pronto, ó. Foi adicionado, é um livrozinho que fala sobre as estações do ano, que ela é um efeito da translação. É por isso que eu coloquei translação aqui, mas podia colocar estações do ano. Mas você vai definir certinho o título que você quer colocar para a questão. Vem aqui, ó, então, para quais séries que é recomendada? Estações do ano é um assunto lá do 8º ano de ciências, por exemplo. Então, vou lá, salvo, para ficar mais fácil de achar depois. Procuro o livro, né, que está remetido isso aí, é o livro do 8º ano, certo? Bom, clico em salvar. Fiz alterações que eu queria, tá tudo certo? Conferir, bonitinho? Salva. Então, primeiro eu salvo, tá? Depois eu vou para onde? Vou lá na minha biblioteca de conteúdos, no Criados por Mim, que ela vai estar lá, tá vendo? Ó, acabei de criar, tá aqui, ó. Translação, né, o linkzinho aqui do YouTube pronto, e é só eu fazer o mesmo procedimento. Clique em selecionar, tá? Vou clicar em enviar o aluno. Escolho a minha turma, vou escolher a mesma turma de astronomia, ou escolho o aluno, como vocês acharem melhor, tá bom? Altera aqui essas informações, que eu já tinha dito que vocês podem alterar. Você passou muito rápido por elas, aquela hora, eu não sei se eu consegui perceber todas, né, e tudo mais. Mas o legal aqui, ó, que cada uma delas vai ter uma legendazinha, né? Então, por exemplo, ordenar aleatoriamente. Então, selecione essa opção para que os conteúdos da lista sejam enviados em ordem aleatória para cada aluno. Então, vai ter a descrição aqui. Então, dá uma olhadinha. Ficou na dúvida, dá uma olhadinha aqui que vai estar lá. Tá? Peguei, alterei o que eu queria. Enviar. Pronto, mais uma. Então, já enviei 3 atividades para a turma de astronomia lá, que eles vão ter que depois dar um feedback para mim. Deixa eu voltar aqui no início. E aí acontece. Então, se a gente consegue, eu vou abrir agora para vocês aqui, vou lá na do aluno. Então, aqui eu estou no plural, numa conta de aluno fictício, que é o aluno que recebeu as atividades que eu planejei para ele, tá?
Vem aqui, então, ó, a opção mais fácil para o aluno achar essas atividades é clicando aqui no sininho e vendo as últimas atividades. Tá vendo aqui, ó, 17/4, às 8h09, às 8h05, às 19h56. Então, foi essas 3 atividades que eu enviei. Vou clicar nela ali e vai abrir para o aluno todas as atividades dessa turma aqui. Então, ela vai aparecer na ordem que elas foram mandadas, tá bom? Então, eu tenho 16 atividades já. Então, a primeira vão aparecer aqui em cima, tá? E aqui embaixo vai aparecer as últimas que eu enviei. Ele também vai dar algumas informações, né, sobre o desempenho dos alunos com relação ao que foi feito. Então, do que foi feito, eles obtiveram desempenho de 71%. E sobre o disponível. Então, tudo que foi enviado, o desempenho deles foi só 41%, porque nem todo mundo respondeu, tá bom? Mas o que interessa para a gente aqui agora, para o aluno nesse momento, é responder aqui as questões. Ele vem aqui, eu vou clicar diretamente na última, que eu posso ir navegando aqui, ó, por essa setinha, tá vendo? Então, eu estou na 16ª questão, eu vou indo para a 15ª, 14ª, 13ª, e consigo passar por todas que o professor enviou. Essa aqui é o material, é aquele material que eu criei, né? Que é para mim, se o aluno assistir o vídeo, ele anotar o que é importante no caderno. Então, já está o link, já está o vídeo certinho aqui para ele, é só ele clicar que o vídeo vai começar a rodar. Essa questão de como a translação 1 vai afetar as estações do ano. Depois ele anotou, tranquilo. E assim, eu não vou conseguir ter um feedback, por exemplo, ele mandar de volta para mim uma atividade, mas quando eu for lá no Maestro para acompanhar ela, eu consigo perceber que ele visualizou. Então, essa questão de visualização, eu vou ter ali. Inclusive, ele tem, tá? Aqui, daqui a pouco eu saio aqui para mostrar para vocês que ele tem essa visualização também. Então, ele foi lá, assistiu o vídeo, ele vai fazer a próxima atividade que eu mandei. Né? A próxima atividade aqui, ó, então tá relacionada aqui a palavra planeta, e aí ele vai pegar e vai responder. Vai responder a quem isso se remete, tá? A alternativa ele vai colocou a alternativa D aqui, e vai responder, tá vendo? Então, questão, isso aqui já é uma questão, ele tem que responder. Material, não, ele só vai observar. Então, tem que ter cuidado ao anotar isso, porque às vezes o professor acha que mandou uma questão e mandou o material, aí eu não recebe feedback e fica sem entender o que aconteceu. Ou, às vezes, ele manda uma questão objetiva, e como eu falei, ó, acabou de responder objetiva, olha aqui no cantinho esquerdo, ver gabarito. Então, ele já consegue ver se ele acertou ou ele errou. Ó, alternativa correta, letra D, então ele acertou, ele já... Aí a própria plataforma vai corrigir para mim falar que ele fez 100%. Bom, 100% de uma questão. Se eu tivesse 10, ele ia acertar algumas e errar outras, ia vai ter uma porcentagem diferente ali. Viu? Aí agora, se eu tivesse deixado para ele poder visualizar só na sexta-feira depois das 17 horas, aí ele teria que esperar esse dia para ver o gabarito para, né, não correr o risco de passar a resposta para os colegas. Muito bem, vamos para 14. 14, né? Essa aqui foi aquela que eu mandei junto, que também é do banco de questões, né? E aí ele vai ter que ler o enunciado, vai responder, marcar a alternativa que ele acha que é correta, eu vou marcar aqui a letra só para dar diferente, e vai clicar em responder. E quando responder, resposta enviada, aqui ele já consegue ver o gabarito, a alternativa correta era a letra D. Então quer dizer que ele errou essa questão. Se ele for ali mais para cima um pouquinho, vai aparecer, ó, que ele conseguiu 0%, certo? Por quê? Porque ele respondeu errado, logo, né, ele vai ter 0% aqui de acerto. E aí vou para onde que falta? Deixa eu ver onde é que está dissertativo. Deixa eu voltar ali na plataforma rapidão. Ele vê dissertativo, que essa é importante para a gente... Ó, aí o aluno tem aqui, ó, a visão de todas as atividades, né? Então, o que ele errou, tá aqui 0%, o que ele acertou tá aqui 100%. O que ele visualizou, então ele visualizou isso aqui, ó, vai ter um olhinho. Se ele não visualizou, vai ter um olhinho com uma cortezinho, né? Quer dizer que ele não foi visualizado pelo aluno. E aí aqui eu quero possivelmente essa aqui mesmo. Então ele consegue lá, ó, não visualizei essa, vou ver o que é, né? Essa aqui é aquela dissertativa, né? Então, o que são os buracos negros e como eles se formam? O aluno vai lá, vai pesquisar, vai ver o material e tudo mais, e aí ele vai colocar a resposta. Deixa eu colocar a resposta pronta aqui já, só para a gente exemplificar como é que funciona. Você colocou a resposta,
Já ele pode anexar algum arquivo, às vezes ele achou um material legal, quer mandar para o professor, anexa o arquivo aqui, ó, clica em anexar arquivo, coloca o arquivo e manda para o professor. Ele terminou, né? Responder. Responder. Foi, pronto. Então, tudo ele vai poder voltar aqui, todas foram, todo o material que chegou para ele foi ou visualizado ou respondido quando era o caso, tirando essa questão do 270. Então, ele ainda não viu ela, ainda não respondeu. O resto ele visualizou ou respondeu também. E aqui, ó, o lapisinho, tá vendo? Aquela que é dissertativa, que indica que vai ter a correção do professor e vai mandar o feedback depois. Tranquilo, gente? Temos pouco tempo aqui, eu quero ver se eu sou rápido na questão lá de maestro. Alguém tem alguma outra dúvida, questão? Você vê que vocês estão colocando dúvidas no chat aí, depois também no finalzinho eu vou conversar, abrir aqui pro Johnny falar pra gente o que tem de dúvida que a gente pode estar falando aqui, mas se alguém tiver alguma coisa que você abrir o microfone, pode falar também, tá bem tranquilo aqui, a ideia é que a gente colabora e a gente conversa, tá? Pode, só vai levantando a mão aí, a gente vai falando. Vou voltar para a apresentação rapidinho, tá? Só vou apresentar agora a parte do maestro, por quê? Então, assim, por que eu apresentei primeiro a biblioteca de conteúdos? Porque ali a gente cria as atividades que depois a gente vai pegar e vai conseguir monitorar utilizando a plataforma Maestro, tá? Então, por isso que primeiro eu apresentei como criar, como enviar as atividades, para depois a gente pegar e ver como a gente faz o monitoramento, então. Mas primeiro eu vou passar ali na minha apresentação rapidinho, para a gente ver aqui, porque tem algumas coisas que eu não consigo acessar por causa da minha conta, tá? Mas eu prometo que vai ser rapidinho aqui para a gente fechar. A gente está quase acabando o nosso tempo. Voltou aqui. Beleza. Então, maestro, como que a gente faz, então, o monitoramento, né, a gestão dessas atividades, né, para poder acompanhar os alunos aí? Acho que deu uma... Esse é o momento que a gente está com a tela compartilhada aqui, que a gente vai... Tal do Vini. Só resolvendo aqui, tá, gente? Rapidinho, acho que aconteceu. Pode compartilhar o seu e-mail. Uhum. Foi, agora foi. Imagino que vocês estão vendo aí. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Belezinha, então, como é que a gente faz aqui? Então, dentro lá da sala de aula, a gente vai ter o maestro. E dentro do maestro, a gente tem algumas opções que a gente vai poder estar utilizando para poder acompanhar as atividades que os alunos postaram, né? A atividade que a gente postou e os alunos devolveram, o material que a gente postou, a gente quer ver como que o aluno, se ele está ou não visualizando aquele material, a gente consegue fazer isso por aqui. O maestro vai servir para isso. Então, se eu for, por exemplo, na opção a correção pendente, tá? Eu vou lá ver o que falta eu corrigir. Então, eu mandei algumas atividades para algumas turmas, os alunos responderam, então elas vão entrar aqui em correção pendente para eu conseguir ir lá e visualizar. Daqui a pouco eu vou mostrar também, tá? Se eu for em minhas turmas, eu consigo ver todas as turmas que eu tenho, ver a questão delas da progressão na realização dessas atividades, tá? Ou da visualização dos materiais, e consigo fazer isso também individualmente, consigo gerar relatórios que eles vêm de aluno para mim saber quem está acessando, quem não está, quem está fazendo atividade, quem não está, quem está enviando e tudo mais, tá bom? E se eu for em relatórios, eu vou ter aqui o geral, né, um relatório geral das minhas turmas que eu consigo acompanhar também as atividades que chegaram para os alunos, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Então, por exemplo, cliquei lá em minhas turmas, maestro, minhas turmas. Vai aparecer aqui, às vezes não aparece nada inicialmente, por quê? Porque está selecionado uma turma que eu não tenho. O que eu tenho que fazer? Vou aqui nessa opção, né, da turma, clico na turma que eu quero selecionar. No meu caso aqui, eu fui ali e selecionei o primeiro ano do ensino médio, tá? Essa turma que eu peguei emprestado de um professor que está trabalhando mesmo, então isso aqui é real, que exige um professor que está fazendo com a turma dele, tá? Coloquei ensino médio, aí eu coloquei o primeiro ano B da turma de biologia, certo? Aí vai aparecer, ó,
as atividades que eu mandei nessa turma. Então, ó, eu mandei intervenção no primeiro bimestre, um conteúdo, estudo dirigido para a prova, um conteúdo, Padlet com links para os alunos acessarem, outro conteúdo, pré-aula e atividade do primeiro bimestre com 7 conteúdos. Então, eu tenho já aqui tudo que eu mandei. Se eu clicar em uma especificamente, então eu vou lá e eu clico aqui, por exemplo, em estudo dirigido, prova e avaliação semanal. Cliquei nela, eu vou entrar, então, dentro aqui desse estudo dirigido, tá vendo? Então, eu tô aqui, ó, estudo dirigido, prova de avaliação semanal, que era o que eu cliquei para poder ter acesso às informações. Aqui eu já consigo ter as informações de como está o engajamento dos meus alunos com relação a essa atividade. Olha que legal. Então, ó, o aviãozinho, né, alunos que receberam. Não, não mais. Ah, tá pequenininho. O aviãozinho, ó, alunos que receberam. Então, 23 alunos receberam essa atividade, certo? Desses que receberam, quantos fizeram? Mentira. Quantos visualizaram? 10 alunos apenas visualizaram essa atividade, tá? Desses 10 que visualizaram, quantos fizeram? 4. Então, tá vendo como eu consigo ter... Então, para essa atividade específica dessa turma, eu já consigo perceber como é que está o engajamento dos meus alunos, e aí, com isso, eu consigo fazer o quê? Consigo ir lá e falar, ó, mandar... Ou vai na sala, né, no dia da aula, falar, gente, lembrem lá, tem atividade para estar sendo feita, lá na Plural, acessem lá, vão no maestro de vocês, olhem para ver o que tem, certo? E respondam porque vai valer nota, por exemplo, né? Ou lá no grupinho do WhatsApp, ó, tem tantos alunos que ainda não fizeram atividade, manda lá para eles acessarem e eles vão fazer, e aí você consegue fazer esse controle, né? Desses 4 que fizeram, quantos eu corrigi? Nenhum. Então, aqui, até esse presente momento, dos 4 que fizeram, nenhuma tinha sido corrigida. Então, ó, pendentes de correção. Então, se eu for lá na aba correção, vão estar essas 4 aqui para mim, que eu tenho que corrigir ainda. Então, eu vou lá e corrijo, vejo, né, o que está faltando. E aí, depois que eu corrijo, vai gerar esse desempenho médio dos estudantes. Não gerou aqui ainda porque não foi nenhuma corrigida, então não tem como fazer esse desempenho médio, tá? Se eu clicar, né, aqui nos alunos que responderem, se eu clicar em um desses ícones aqui, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo e vou nessa parte, que ela basicamente vai discriminar para mim um pouco mais, né, em um pouco mais de detalhes, essa questão dos alunos. Então, ó, quantos alunos não responderam? 19 alunos não responderam. Né? Quantos estão sem correção ainda, que eu não corrigi? 4 ainda estão sem correção, não corrigi. Certo? E aí, o que é melhor ainda, eu não trouxe aqui para não expor, mas se aqui embaixo desse gráfico, se eu rolo aqui o botão de mouse, o scroll, vai trazer para a gente a lista com todos os alunos. Então, aqui embaixo, ó, nessa seção, ficam todos os alunos daquela turma. E aí vai ter o relatório de aluno por aluno. O aluno que fez, que não fez, que só visualizou, que visualizou e fez, que falta correção, então eu consigo ter todas essas informações aqui. E aí, com isso, se caso seja necessário, eu posso falar individualmente com o aluno. Né? Falar, ó, fulano, só falta você fazer a atividade tal. Ah, só falta... E aí, em particular, ela manda, só falta você, ou só falta... Conversa com ele, chama na sala, para poder fazer essa atividade. Aí ele vai ter o tempo lá de correr atrás de resolver esse problema. Então, isso que a gente encontra aqui na questão dos meus alunos, das minhas turmas. Se eu for aqui para relatórios, tá? Aí esse relatório ele vai ser um pouco mais amplo, tá? Então, ele vai trazer os relatórios das minhas turmas. Eu vou lá, seleciono a escola, seleciono o ensino e a série, vou selecionando as turmas aqui, e aí ele vai gerar ou para todas as turmas que eu tenho, ou eu posso escolher uma turma específica, só aquela turma, e aparecer relatório só daquela turma, ou eu posso ver de 2 turmas, 2 primeiros anos, ver como é que está o andamento num dos primeiros e no outro não, então isso fica a critério da gente. É só a gente ir nesses filtros e selecionar aquilo que a gente quer, tá bom? Selecionou, fez, isso aí vai aparecer pra gente. Então, ó, eu tenho todas essas turmas, eu deixei aberto para todas as turmas, aí eu tenho as atividades enviadas no período, tá? Então, eu enviei, nesse caso aqui, foram enviadas 727 atividades para todas as turmas, tá bom? Isso aqui contando todas as turmas. Dessas, 164 foram respondidas.
Então, ele vê isso tudo, foi respondido só essa. Aí eu posso correr atrás das turmas que estão, né, falar para os alunos, vão lá e façam. E assim, como ainda tem uma certa... os alunos não estão usando, né, já estão um pouco mais familiarizados, também tem as avaliações que elas são bimestrais lá, então isso está facilitando, eles estão cada vez conseguindo se engajar mais. Então já está mais fácil, mas tem isso, e somado à resistência de ir lá e fazer, então inicialmente a gente vai ter que ficar lembrando os alunos, fazendo. Ano passado eu estava em sala de aula, eu apliquei algumas atividades avaliativas aqui, e eu tinha sempre que estar frisando, pessoal, tem que fazer lá, é atividade avaliativa, eu sempre falava, e eu consegui atingir um número maior, mas assim, aquele trabalho de formiguinha, né, até eles se familiarizarem, isso virar um hábito, deles irem acessar, a gente vai ter que ir fazendo. Tá, e aí a gente tem os relatórios para cada uma das turmas, tá? Então, quantas foram enviadas para essa primeira turma aqui de cima? Podia ser, sei lá, o segundo A, né? Aqui é turma professor de Fundamental 2, mas podia ser segundo A. Para cá foram enviadas 33, 8 realizadas, 7 corrigidas. Das que foram corrigidas, do que foi feito pelos alunos, né? 85,71% de aproveitamento, tá? Então, para as que eles responderam, para que foi enviadas e para que foi feita, ok? Agora, se for pegar o de todas, é só 8,22. Por quê? Porque teve um monte de resposta aqui, um monte de questão que não foi respondida, certo? E aí, então, nesse caso, vai dar esse índice baixo. Então, tem que comparar essas duas informações, porque elas são importantes. Então, eu estou mandando e os alunos não estão respondendo. O que a gente pode fazer, nesse caso, para fazer com que eles respondam? Atribuir uma nota... e aí é um incentivo a mais, fazer alguma coisa, uma gamificação, e aí quem responder, sei lá, ganha alguma coisa, um prêmio, não precisa ser um prêmio, né, assim, mas alguma coisa simbólica que faça, incentive a competição entre eles, e aí eles vão lá e participam, aí depois as providências eu consigo tomar a partir dos relatórios. Tá, antes de eu ir para a parte, vamos lá rapidinho no plural, só para a gente ver, então, isso aí, tá? Vamos ver na íntegra agora na plataforma. Então, eu voltei aqui para a plataforma, tá? Bem rapidinho para a gente fechar. Correção pendente, primeira opção aqui. Vou lá e clico. Aí eu vou ver tudo que os alunos responderam e tá para mim corrigir. Tem várias atividades, mas a que me interessa é essa aqui de astronomia, que foi aquela que eu criei dissertativa. Lembra que eu criei uma que era dissertativa? Essa vai aparecer para mim, para eu corrigir, né, e devolver para o aluno. Tá bom? A objetiva, viu que, notem que nenhuma objetiva apareceu, porque as objetivas elas corrigem automaticamente, né? Eu vou conseguir lá no relatório, eu vejo se eles fizeram ou não, mas aqui não aparece para corrigir, essa aqui eu tenho que corrigir, tá bom? Então o professor vai ter que ir lá na atividade de astronomia, clica no lapisinho para correção. Aí tá aqui, vai ali, vai estar aqui para abrir, expande, e aí eu vou ver a resposta do aluno para a pergunta que eu tinha formulado lá com relação aos buracos negros. Então, resposta, os buracos negros são regiões do espaço, eu vou lá, leio, avalio a questão, e aí eu vou ter que atribuir uma nota. Nossa, perfeita essa resposta do aluno, merece 100% de aproveitamento aqui. 100% já vai ter a carinha bonitinha, e eu posso colocar um comentáriozinho. Gostei de como você desenvolveu a questão, gostei de como você respondeu, enfim, pode ser um elogio, pode ser alguma questão, se ele tirou, por exemplo, 40%. Ele falou, aí faz um comentário do tipo, você tirou 40% por causa disso, disso e disso. Elenca para ele saber, né? O feedback é importante, certo? Ele foi muito ruim, tirou 0, tirou 20, liberar nova resposta. Então, eu vou lá, clico aqui, vai voltar para ele de novo, para ele ter mais uma chance, para ele conseguir recuperar aquilo que ele não foi tão mal. Você vai lá e fala, para alguns alunos eu vou ter atividade, porque eles não foram tão bem, eu estou dando mais uma chance para melhorar a nota. Vai ficar lá pronto para eles. Então, pegou? Atribuiu a nota aqui, né? O que eu tenho que fazer? Tem que enviar, senão eu não vou conseguir que o aluno veja, né? Essa que foi. Então, peguei, pronto, enviada já vai sumir aqui do meu correção pendente, porque eu já corrigi, então não vai estar mais aqui, vai estar só as outras coisas que eu mandei e não corrigi ainda. E aí, o legal, que se eu for lá para o aluno, rapidinho só para vocês verem, vem aqui no sininho, onde está o aluno, e está a minha devolutiva para ele. Tá a minha devolutiva de que ele fez a questão, tirou 100%, ou com as orientações que eu mandei para ele, tá fazendo a correção desse material. É só ele lá, foi
ela estava aqui de astronomia, era essa aqui, se não me engano, das 19, ele vai ver aqui, vai entrar na questão. Ah, não era essa, estou confundindo com a outra agora. Só voltar aqui 1 minuto. É dissertativa. 19 e 49, essa aqui. Vamos ver se é essa. Isso, ó. Então, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Corrigir, né, sobre os buracos negros lá, 100%. Quer dizer que ele foi muito bem, mas aí, se tivesse menos, eu podia ter colocado um comentário dizendo para ele o que ele tinha que melhorar nessa questão. Voltar lá rapidão. Ok. Nas minhas turmas aqui, como eu não tenho as turmas associadas, eu não vou conseguir, não vai dar nenhum resultado encontrado. Mas hoje de vocês vai funcionar igualzinho eu estava explicando lá, tá bom? Eu já estou terminando, tá, pessoal? Já deu 8h30, estou quase acabando, tá rapidinho aqui. Então, você vai lá, seleciona a turma, e ele vai gerar aquele relatório que mostra a quantidade de atividades ligadas para aquela turma, né? Quem visualizou, quem responde, quantos responderam, se eu corrigi ou não, o que está pendente, o que está não, e gerar relatório de aluno por aluno. Aqui eu não consigo, mas está bem exemplificado lá no slide, vocês podem voltar depois, né, caso não seja necessário no vídeo, nessa parte vocês conseguem. Infelizmente não consigo mostrar, mas eu consegui mostrar no slide para vocês. E aí, tendo outras dúvidas, eu posso estar dando um jeito de fazer essa parte também depois. Outros momentos que a gente pode estar fazendo esses momentos de conversa. Né? Na lista de presença que vocês vão assinar, tem sugestões do que a gente pode fazer depois, que coisas que a gente pode estar acrescentando para melhorar, ou que coisas a gente pode trabalhar também, e aí essas sugestões podem trazer um novo momento de formação aqui, um novo momento de oficina que a gente pode estar contemplando para tirar outras dúvidas, às vezes mais pontual, né? Hoje eu fui meio geralzão, então eu falei de muita coisa. Mas a gente foca numa coisa só, a gente vai bem passo a passo, bem devagar, a ideia é que a gente consiga ter essa comunicação e que vocês vão superando essas dificuldades que a gente vai encontrando, tá bom? Agora aqui, rapidinho nos relatórios, vou aqui no relatório, né? Seleciono, no meu caso é Turma Seduc, vocês vão selecionar a escola de vocês, certo? Todos os níveis de ensino quer dizer que eu vou gerar um relatório para todas as minhas turmas. Vem aqui, ó, todas as turmas que estão cadastradas, e aí, ó, eu tenho a quantidade de atividades enviadas para aquela turma, de realizadas, corrigidas, aquilo que foi feito pelos alunos, qual que é a porcentagem que eles estão, do que eles estão tirando mesmo, do que eles estão conseguindo acertar e tudo mais, e aqui o que está, a minha porcentagem para o que tenho disponível. Então, como são só 9 que eles estão realizando, 74 atividades, obviamente aqui vai ser bem baixo. E aí é o momento que eu vou ter que ir lá na turma e falar, gente, quase ninguém fez atividade, bora lá, tá valendo ponto, né, vamos fazer. Só que aí eu posso mudar isso aqui e colocar só para uma turma, para só turmas de primeiro ano, e aí eu consigo dimensionar e vendo aqui, ó. Uma turma aqui, ó, tá 100%, tudo que foi feito, todo mundo acertou 100%, foi uma pessoa só. Mas, ó, para atividade disponível, a gente tem só 2,17. Então, tudo isso aí eu consigo fazer esse controle. E a ideia né, explora lá, dá uma olhada na plataforma, volta no vídeo depois, nessa nossa gravação que a gente vai mandar, vai ficar gravada, a gente vai mandar o link, até para os professores que não conseguiram ter acesso hoje, estarem conseguindo participando e tudo mais. Deixa eu só voltar lá na minha apresentação, só para finalizar aqui com vocês rapidinho. E aí eu abro espaço para dúvidas, né? Às vezes vocês têm dúvidas aqui agora, às vezes você não tem uma dúvida ainda nesse momento, mas vai lá usar a plataforma e, tipo, nossa, eu sabia, olhou o vídeo lá, né? Não conseguiu ainda, manda aqui pra gente, né? Conversa com a gente. Lá no grupo da coordenação tem o meu contato, né? Do Johnny também, e aí o professor que não estiver pode pedir para a coordenação, eu precisava falar lá com o menino da tecnologia sobre uma questão que surgiu dúvida. Assistir o vídeo, a gente vai mandar no e-mail de vocês, né? Vai estar certinho lá para vocês acessarem, assistir o vídeo, mas não conseguir. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para conversar, para tentar alinhar, para tentar ver as formas de conseguir que todo mundo tenha a melhor forma de acesso possível. Alguns conseguem mais facilidade, outros menos, mas está tranquilo, né? A gente aprende assim também. A gente está cansado de dizer que os nossos alunos eles aprendem de forma diferente e funciona para a gente também, né? A ideia é estabelecer esse diálogo e vocês têm trabalhando aí, fazendo o que vocês têm que fazer, a gente aqui, para gerar os melhores resultados possíveis. O plano é esse, então. Pode falar agora, que eu falei para dúvida, mas não parei de falar.
É isso que eu ia falar, professor. Parece que agora né, que você acabou de falar, parece que eu sei tudo. Vamos ver na prática, né, que eu vou colocar lá. Aí, como é que vai ser o negócio? Tá. O Eduardo, aqui você mostra como que entra na plataforma, no conteúdo, tudo que você fez aí. Ah, tá. Só mostra desde como entra. Ah, tá. Tá bom. O professor Eduardo, que a gente vai fazer aqui um rapidinho para poder entrar, a gente faz rapidinho aqui. Tá bom. Então, professora Nilza, mas vamos testar lá, porque é aquela coisa, né? Quando a gente está assistindo, às vezes parece que a gente teve um entendimento ótimo e tudo mais, e eu até brinco de vez em quando ele me passa uma informação de alguma coisa que eu tenho que fazer, pergunta dúvidas, eu vou lá e falo, por enquanto, não. Porque realmente, às vezes, na hora a gente não tem porque não está mexendo com o material, mas forem surgindo dúvidas depois, tranquilo. Então vamos lá, professor Eduardo, para a gente poder fazer um... Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Vou sair aqui. Saindo da plataforma, então eu fui lá, né, cheguei, plural, aqui, cadastros, vai estar todo mundo cadastrado automaticamente, eu vou vir aqui e fazer login, né? Então, o que eu preciso? Preciso do meu e-mail institucional, sem o institucional não vai dar certo. Então, coloquei aqui, né, esse aqui é o meu mesmo, wagner.santos@edu. Coloco minha senha, essa eu não vou falar para vocês, tá? E acessar. Né? Vai que é melhor evitar. Então, ó, já acessei aqui, tá aqui lá o Wagner Ferreira dos Santos, aqui já é a minha mesmo, tá com tudo aqui. Vai ter algumas coisinhas a mais que não tem normalmente, mas é, né, por causa de algumas coisas que eu tenho que trabalhar aqui. Mas a biblioteca de conteúdos está aqui. Então, se eu quero acessar, igual ele falou, como é que entra, né? E-mail institucional, a senha que você criou para acessar o plural. Tranquilo. Entrou, quero acessar a biblioteca de conteúdos. Então, clica na biblioteca aqui no cantinho. Aí eu vou ter todos aqueles materiais que eu estava falando para vocês aqui, né? Então, ó, todas aquelas possibilidades. Aqui eu vou estar em livros, né? Que eu posso pesquisar os livros por turma, né? Ou eu quero digitar para procurar um pack sobre um assunto específico, digito aqui, tudo certinho como a gente tinha visto. Aqui está o banco de questões, tá ok? E aí, eu até esqueci de falar, é bom que eu voltei aqui. No banco de questões, eu tenho as questões que são alimentadas, que estão sendo inseridas na plataforma, mas eu posso vir aqui, ó, clicar e vir para a opção exames e vestibulares também, tá? E aí vai trazer várias coisas de vestibulares e exames que são feitos no Brasil, principalmente o Enem. E aí eu posso selecionar essas perguntas do Enem mesmo e enviar para os alunos. Da mesma forma. É só eu vir aqui nessa opção, né? Exames e vestibulares, e vou pesquisar o assunto em questão, igual eu fiz antes, que vão aparecer várias coisas, principalmente questão do Enem, tá? Bem legal para estar usando. Materiais, né? Que são aqueles materiais que vão ficar disponíveis para a gente estar utilizando, né? Tem os links lá, então já tem vários que foram alimentados na plataforma, tá bom? E tem inclusive de material de vestibulares também. O criados por mim, então tudo que eu criei vai ficar aqui, criados por mim. Compartilhado comigo, tudo que foi compartilhado comigo vai ficar aqui. E aqui eu posso criar o conteúdo. Então isso aqui é o que a gente viu da biblioteca, só um resumão, tá? E, como outra opção, deixa eu voltar lá no início que fica mais fácil para todo mundo ver. Como outra opção, tem aqui o Maestro, que é onde a gente vai fazer, então, o acompanhamento das atividades do estudante. Ele é uma ferramenta para isso. Então, eu posso ir na correção e ver aquilo que os alunos mandaram de volta para mim, eles já responderam e ficou para correção, tá? Nas minhas turmas, eu consigo ver todas as turmas, e dentro das turmas, os alunos, tá? E aqui dos relatórios para cada uma das turmas, igual a gente viu agora. Então, esse menu aqui, basicamente, tem tudo que a gente precisa. A questão é ir revisitando, tá? Porque quanto mais a gente trabalha com uma ferramenta, mais a gente consegue entender ela e trabalhar com ela da forma mais produtiva e mais otimizada possível, né? A gente cria esses caminhos, a gente está sempre criando algoritmos para poder fazer com que aquele trabalho seja realizado de forma mais fácil na nossa vida. É uma coisa que já é normal, a gente só não fala muito sobre isso ou não percebe, né? Não tem tanta noção sobre. Certo? Tranquilo? Agradeceu certinho? Ok, muito obrigado, tá?
Não, tranquilo, professor. Precisando. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma dúvida importante? Não? Tranquilo? Então, eu me despeço de vocês, tá? Espero ter contribuído, que a ideia é essa, tá bom? Respondam a lista lá, dê sugestões pra gente do que vocês acham que a gente pode estar abordando, que pode ser melhorado, a gente vai estar olhando com calma lá e vendo como que a gente pode estar trabalhando com isso aí depois e melhorando, né, nosso contato mesmo e fazendo com que as nossas atividades sejam mais otimizadas e mais eficientes também. Tá bom? Certinho? Wagner, tá me ouvindo? Pode falar. É o Lauro. Eu sou o Lauro. Pode falar, professor Lauro, pode falar. É só uma dúvida, esse plural, para mim entrar nele, pode ser, eu coloco plural no Google, que eu cheguei tarde na reunião. Isso, você vai lá, prof, ó, quer ver? Ó? Escreve plural com 2 L's. Uhum. Deixa eu colocar aqui para no Google, né? Isso, coloca lá no Google plural com 2 L's, vai ser a primeira, tá vendo? Já apareceu aqui para mim, ó. Uhum. Escreve plural, aí vai entrar aqui e vai aparecer numa janela e vai clicar aqui, ó, em entrar, porque aí você direcionado para mim, tá bom? E aí vai aparecer aquela interface para eu poder conseguir entrar. Certinho? Tudo bem, obrigado. De nada, eu que agradeço. Então, se tiver mais dúvidas, podem estar mandando também. E é isso, gente. Obrigado pela participação. Tenha uma ótima noite, um resto de semana excelente, tá? A gente vai conversando na parte da tecnologia também. Até mais. Boa noite. Boa noite.